Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viam partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje Jesus, na sua palavra, na nossa liturgia, vem mostrar a importância do pastor. Na primeira leitura, de uma forma muito clara, Yahvé coloca e ameaça a todos os maus pastores, aqueles que provocam a perda do rebanho, mostrando a importância que cada um de nós temos para nosso Deus, e dizendo que, em razão da má qualidade dos nossos pastores, Deus mesmo virá para nos acompanhar nessa nossa caminhada, na trajetória da nossa vida. E realmente a gente percebe que quando, antes de Jesus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, era totalmente diferente a postura deles, a demonstração do amor do Pai, ela vinha de uma forma que, muito através de uma ameaça velada, através de uma ameaça de castigo, ou seja, o povo era muito movido pelo temor a Deus. O temor a Deus é importante, mas é mais importante o amor, para que o amor prevaleça e para que o amor possa fazer com que a solidariedade, a fraternidade alcance a todos os nossos irmãos. Então, nessa primeira leitura, essa ameaça velada, ameaça até declarada, aos maus pastores, e a gente vê que, olha, isso 600 anos antes de Cristo, e até hoje continua acontecendo. Aqueles que são pastores, para que tudo aconteça em benefício de si e não em benefício daquela coletividade, daqueles humildes, daquelas pessoas que mais necessitam, ou seja, tudo em benefício próprio, ou seja, legislam em causa própria. Então, aqueles que têm aquelas incumbências de cuidar do povo, a gente vê através dos nossos poderes, legislativo, executivo, judiciário, o tanto que hoje nós somos mal representados, ou seja, desde aquela época a gente já sofria e continuamos sofrendo até hoje, mas a gente vê que a mão de Deus está sempre presente. Hoje, com todo esse caos de corrupção, esse caos de violência, a gente vê a figura do Papa sobressaindo sobre todas eles, ou seja, com toda certeza o bem ainda vencerá, porque essa estrutura podre por si só ela vai cair, e desse caos vai originar essa nova ordem da nossa sociedade, onde a resposta à palavra de Deus, levando benefício aos nossos irmãos, ou seja, fazendo com que os pastores zelem pelo seu rebanho, tudo isso vai acontecer através das ações da própria comunidade. Ou seja, nós não vamos ficar esperando as atitudes dos políticos, dos governantes, para que a solução aconteça, ou seja, através do nosso amor, da nossa fraternidade, do exercício permanente do nosso amor, a gente vai fazer com que as coisas realmente aconteçam. E a gente vê nessa palavra, no nosso evangelho de hoje, que quando os apóstolos que haviam sido enviados, que eles retornaram, algumas coisas muito importantes de orientação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ou seja, a primeira coisa que aconteceu foi uma avaliação do trabalho executado.
Ou seja, eles chegaram para Jesus e foram colocar para Jesus o que tinha acontecido. Durante aquela saída deles, durante o exercício daquele amor tão grande que eles passaram para todos os habitantes naquela época. Então, essa avaliação, ela mostra para nós o tanto que é importante no nosso dia a dia também. Na nossa vida pessoal, ou seja, na vida do casal, ou seja, perguntar o que eu estou fazendo, está te agradando, tem alguma coisa que te desagrada, as coisas estão indo bem, não estão indo bem. Hoje nós temos muito medo de fazer esse feedback, essa avaliação. O medo de ouvir as coisas que nós sabemos, mas nós não queremos ouvir. Isso em todos os escalões, seja na parte espiritual, seja na parte política, seja na parte econômica e seja também na parte pessoal. E é através desse afinamento, dessa avaliação, é que nós vamos descobrindo onde que nós podemos melhorar, justamente naquilo onde nós precisamos crescer. Se eu quero crescer na vida harmoniosa do casal, eu tenho que saber da minha esposa as coisas que eu estou fazendo, aquilo que agrada, aquilo que não agrada. Onde que eu posso melhorar para melhorar o nosso relacionamento? E da parte dela a mesma coisa. Ou seja, se houver esse diálogo entre marido e mulher, entre mulher e marido, se tiver esse diálogo entre pais e filhos, como que está te agradando a forma de eu trabalhar? Está te agradando a forma de eu me conduzir? Né? Seja patrão com empregado, empregado com patrão. Ou seja, nós conhecemos aquilo que vai no coração do nosso irmão, porque isso vai provocar um estreitamento das nossas relações. Isso aconteceu com os apóstolos, ou seja, a primeira coisa que eles fizeram foi chegar e fazer essa avaliação. Ou seja, nós agimos dessa forma, Senhor. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que nós podemos fazer nessa situação? Ou seja, isso provoca esse crescimento constante, crescimento permanente naquelas atitudes que nós temos que tomar como verdadeiros pastores na nossa vida. E outra coisa também que vem mostrar para nós aqui a respeito do ativismo. É muito importante você executar diversas tarefas, seja na parte da religiosidade, seja na parte familiar. Mas a nossa igreja, através da sua catequese, ela vem mostrar que esse tripé de formação, oração e ação, ou seja, nós não podemos deixar nenhum desses para trás. Se tiver só oração, sem ação, São Tiago fala que a nossa fé é morta se ela não for demonstrada através das nossas atitudes, através das nossas obras boas. Então, nessa capacitação, onde a pessoa é formada, ou seja, esse crescimento que tem que acontecer com todos nós, ou seja, nós não podemos parar também no nosso conhecimento, parar no tempo. A gente vê o magistério da igreja que está sempre avaliando a sociedade, está sempre caminhando com a sociedade, redirecionando os trabalhos da igreja de acordo com a necessidade do seu rebanho. E a parte de ação, ou seja, nós temos que também agir junto com os nossos irmãos. E o que aconteceu com os apóstolos? Eles estavam naquela correria danada, não tinham tempo nem para almoçar, nem para jantar, ou seja, só atendendo aqueles mais necessitados. E o que Jesus falou? Vem para cá, vamos afastar um pouquinho, para vocês poderem repousarem, e que as forças de vocês voltem. Nós somos humanos, nós temos que recarregar a nossa bateria. Então o ativismo, ele nos prejudica, ele antecipa a queima das nossas energias, vamos dizer assim, sejam elas intelectuais ou espirituais. Então nós não podemos fazer com que a nossa correria, ou seja, a gente não tenha tempo para fazer as nossas orações, que a gente não tenha tempo para visitar os nossos enfermos, que a gente não tenha tempo para ter um diálogo familiar, que a gente não tenha tempo de poder chegar na igreja, poder chegar no sacrário e fazer as nossas orações. Então, ela mostra de uma forma assim muito carinhosa o tanto que o equilíbrio é necessário. O equilíbrio é o segredo para a nossa vida de uma forma mais tranquila, de uma forma mais harmoniosa e de uma vida mais serena, né? De uma forma mais inteligente. Então, dentro desse conceito, tudo aquilo que nós exercemos de uma forma mais radical, de uma forma mais acentuada, com certeza em outros aspectos também vão estar sendo prejudicados. E em terceiro lugar,
Jesus vem mostrar que todos necessitamos de pastorear as nossas ovelhas. A responsabilidade do pastoreio não é só dos governantes, ou seja, nós não podemos deixar tudo entregue para eles. Não é só do nosso papa, não é só do nosso bispo, não é só do nosso sacerdote. Ou seja, todos nós temos o nosso redil. Todos nós temos o local onde nós também somos os pastores. Nós também temos as nossas ovelhas. Nós também somos responsáveis pelas nossas ovelhas. Então, esse tipo de conduta que nós estamos tendo, ou seja, está sendo justo para com aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade, do nosso círculo social, do nosso círculo familiar. Então, o texto de hoje ele propõe para nós uma profunda reflexão a respeito de nossas atitudes no dia a dia e de que forma que nós podemos fazer para que esse crescimento aconteça. E a gente vê na segunda leitura, onde São Paulo fala aos Efésios a respeito de que Jesus é o ponto de união. E ali é como se fosse duas grandes paredes de uma mesma casa, ou seja, uma parede do povo judeu, como São Paulo está comparando, e uma parede dos gentios. E que Jesus é essa pedra angular que vai unir todos os povos sobre o mesmo pastor. Então é muito bonito hoje a gente poder saber que nosso Deus é um Deus para todos, que todos nós somos irmãos e que nós não temos condições de exercer um momento de muita felicidade se temos tantos irmãos sofrendo. Ou seja, esse conceito de unidade é muito profundo. Essa semana já nós tivemos no nosso evangelho aquela passagem em que Jesus estava falando com os irmãos e que Maria lá fora, e eles falaram, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E Jesus falou de uma forma bem clara, né? Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que seguem a palavra de Deus. Ou seja, mostrando para nós que existe uma sociedade mais importante do que aquela unida pelos laços sanguíneos, que é essa fraternidade universal, ou seja, todos nós viemos do mesmo Pai. Essa irmandade, a irmandade celeste, podemos dizer assim, é aquela que vai nos acompanhar para a vida eterna. Não é que Jesus naquele momento fez por causa de Maria, não. Maria foi a primeira a entender que a realidade universal, a realidade do mundo é mais importante do que a sua realidade caseira. Você não pode ficar fechado dentro da sua realidade pessoal. Você tem que estar aberto ao mundo, você tem que estar aberto aos seus irmãos. Então, essas atitudes, às vezes, da gente se fechar no nosso mundinho, ela faz com que a gente se apequene, porque a nossa missão é muito maior do que isso. Então, nós, como pastores, nós temos que ter muito cuidado na nossa caminhada, no exercício da nossa vida, né, do nosso trabalho, da nossa religiosidade, porque a nossa responsabilidade é grande. E a gente vê com muitos bons olhos o momento que a nossa igreja passa. Ou seja, as orientações do Santo Padre o Papa, a preocupação dele com aquilo que sempre foi a preocupação maior de Jesus, ou seja, aquela opção preferencial pelos pobres, ou seja, fazer com que os pobres, cada vez mais, eles possam ter cada vez mais dignidade, que eles possam ter cada vez mais felicidade e cada vez mais a participação na sociedade. E o Papa hoje vem colocar no trilho a todos nós, vem colocar os sacerdotes, os diáconos e todos aqueles que professam a fé, para que todos nós nos alertemos. Olha só, em todos os sentidos, essa encíclica dele, né? Que eles chamam de encíclica verde, né? Ele vem mostrar a nossa preocupação, assim como São Francisco, né? Laudato Si, né? Ou seja, louvado seja, esse é o nome da encíclica, a preocupação que nós temos que ter com o nosso planeta. E ele faz uma comparação bonita com São Francisco, onde ele diz, a nossa irmã terra, aqui é a nossa casa, é o nosso lar. Se nós não cuidarmos bem do nosso lar, o que vai acontecer com aqueles que permanecerão depois de nós? Então é muito importante essa posição da nossa igreja hoje em relação a todos nós que professamos a religião católica. Ou seja, nós vemos que a nossa igreja hoje não é aquela igreja que está pensando no interesse próprio, não. Nós estamos pensando sempre, a igreja está pensando sempre no interesse da coletividade.
É bonito você perceber que cada paróquia hoje, ou seja, aquilo que ela arrecada é para a sustentação da própria paróquia, da parte sua de catequese, da parte sua de manutenção. Ou seja, não existe enriquecimento paroquial, nem do padre, nem do bispo, nem do papa. Ou seja, não existe essa teologia da prosperidade, graças a Deus, na nossa igreja. Ou seja, todos nós somos filhos do mesmo Pai, ou seja, todos nós professamos a mesma religião, nós somos de uma igreja que é sacramental, onde Jesus está presente do início da nossa vida até a nossa morte, através dos santos sacramentos, onde Jesus está de uma forma presente em todas as situações. Então, hoje a nossa igreja é muito orientada, e nós que somos a base, a sustentação da igreja, tão valorizado, né, no Concílio Ecumênico Vaticano II, ou seja, todos os povos são muito valorizados. As mulheres, a valorização das mulheres, porque elas são as mais presentes em todas as situações. São aquelas que mais oram pelas famílias, que oram pela igreja, que oram pela humanidade. Então, nesse momento tão feliz da nossa igreja, eu acho que é o momento da gente exercitar cada vez mais a nossa fé, a nossa caridade, né? E ter sempre aquela visão que Jesus está presente na nossa vida, Ele é o sentido maior da nossa existência, e que nós, quando estamos com os olhos fixados em Jesus, as atitudes que nós teremos com nossos familiares, com nossos funcionários, com o nosso patrão, com nossos amigos, todas elas serão, com toda certeza, atitudes de um bom cristão. Então, que a gente possa perseverar na palavra de Deus e colocar no nosso coração, verdadeiramente, ou seja, daqueles que eu pastoreio, aqueles que são as minhas ovelhas, aqueles que eu tenho responsabilidade, eu tenho que cuidar muito bem. Cuidar da mesma forma que Jesus cuidaria, da mesma forma que Jesus cuida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.